hoje é o maior desafio que tem, né? Que quando você quer abrir uma loja física, tem que ter uma estrutura já maior, né? Já tem que ter expositor, balcão. Então, assim, para quem está começando, realmente não tem a oportunidade de ir para um banco, tomar um empréstimo, né? Porque é um pequeno empreendedor. Então, assim, as dificuldades. As pessoas acham que você está abrindo agora, está iniciando agora, se tem um escritório que vai cobrar, um exemplo, R$ 10, você tem que fazer por R$ 1, porque você está iniciando, você vai precisar daquele real dela. Não entendo que você... não entendo que você vai desenvolver o mesmo trabalho, você vai ter uma dedicação maior e ter uma exclusividade maior porque você tem uma carteira de cliente menor. Hoje, empresário, pô, que tem um faturamento que a gente tá trabalhando com o governo praticamente. Ele tira ali 25%, 15% do governo. Para ele, talvez não tá sobrando nem 5%, nem 6%. Então, assim, os números eles não mentem. Fala pessoal do Limite Podcast, hoje estou aqui na loja Look 88 fazendo aquele episódio especial Limite Cast Visita, esse quadro do nosso podcast, onde a gente vai estar visitando empresas, casas também de empresários, empreendedores aqui na nossa região, para estar mostrando um pouco dos bastidores aí da vida do empreendedor, como vocês gostam, né, de ouvir as histórias aqui dos empreendedores que passam pelo nosso podcast. E hoje não é diferente, estou com uma dupla de peso aqui no nosso podcast, os amigos aí que trabalham em áreas distintas, mas que vão estar passando aí cada lado da sua vida, né, do seu empreendimento, que pode trazer de lição para você aplicar na tua vida, nos teus negócios aí também, tá certo? Como eu gosto de iniciar o nosso podcast, se você não é inscrito no canal, senta o dedo no like, se inscreva no canal, você não paga nada, você não gasta nada fazendo isso, é rapidão, ó, clicou aí, se inscreveu e vai estar ajudando a gente a crescer cada vez mais esse podcast. Deixa o like também, porque o YouTube vai entender que o conteúdo tem relevância. Agora eu vou passar a bola para os nossos convidados. Primeiramente, eu gostaria que cada um deles fosse se apresentando, começando com o André Lieli, que é o proprietário do estabelecimento que a gente está gravando hoje aqui. André Lieli, se apresente para a galera aí. Fala, minha turma do Limite Cast. Estamos aqui mais uma vez, né, André? Pela segunda vez no Limite Cast. Já sou freguês aqui da área. É sempre um prazer estar aqui participando do Limite Cast, né? É um cast de grande relevância no Vale do São Francisco. E estamos por cá, né? Para tirar a dúvida da galera aí e falar um pouco da nossa história. Agora nosso amigo Rodrigo. Fica à vontade. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui pela primeira vez, né, André? No Limite Cash, para poder esclarecer um pouco das dúvidas em relação da área contábil, das rotinas em relação dos empresários, das dificuldades que eles estão enfrentando no dia a dia. E contar também um pouco da minha história, da trajetória, das dificuldades que eu já enfrentei até chegar aqui hoje. Maravilha, maravilha. Como vocês estão vendo aí, pessoal, estou aqui com um empresário que já tem mais de empreendimento, né? O cara, ele tem a loja Look 88, aqui do lado tem a outra, como é o nome? Caleb Alimentos. Caleb Alimentos, tem mais empreendimento? E tem a Caleb Alimentos atacado. Tem a Caleb Alimentos atacado, tem que respeitar André Lieli, viu? Meu xará, vamos lá, vamos iniciar pelo começo, né, pessoal? André Lieli, conta um pouco pra gente aí, cara, de como foi que surgiu a história a ideia da Look 88, que tem um nome até que a gente fica se perguntando de onde foi que surgiu a ideia do nome Look 88, e aí você vai poder contar pra gente aí. Vamos lá, vamos falar um pouco dessa marca que é querida aqui no nosso Vale do São Francisco, né? Hoje eu chamo a Look 88 como a queridinha do Vale do São Francisco, né? Muita gente que passa pelo Vale, que mora no Vale, conhece a Look 88. E a Look 88 começou como muitas empresas, né? No sonho, né? Então, assim, eu já vim de uma área também de moda, né? Trabalhei numa rede de lojas aqui de Juazeiro, né? E aí, depois fui pro ramo de frios, só que tinha sempre o desejo de trabalhar com roupa, né? E aí eu vi a oportunidade de comprar ali 3 bonés, né? E com esses 3 bonés aí eu fui atrás de 3 amigos. Desses 3 amigos vendi os 3 bonés. E aí dos 3 virou 5, vendi os 5. E aí começou a Look 88, né? Comprando ali de uma marca, comprando outra, visitando os amigos, batendo em porta. E aí iniciando um sonho que hoje virou essa realidade aqui. Hoje somos marca própria, né? Comercializamos a nossa própria marca, fabricamos as nossas próprias peças, né? Do zero.
Inclusive ontem recebemos nosso registro, né? Agora a gente pode colocar Luca 88 e o Rzinho em cima. Nossa marca é registrada. Então, assim, cada ano que passa a Luca 88 só vem crescendo. E eu gosto demais dessa marca, eu amo demais ela. E vocês vão ouvir muito falar da Luca 88 aí, né? E agora o Rodrigo. Fala, André. A ideia de trabalhar com contabilidade surgiu em relação à experiência que eu tive de fazer um estágio na época, em 2009, fazendo anotações em bloco em relação de documentos fiscais. E aí comecei a me interessar em relação pela área, comecei a trabalhar, um primo meu me deu a oportunidade de trabalhar com ele lá na época na minha cidade. E quando eu comecei a estudar, coloquei na cabeça que eu queria em relação a ter um escritório próprio, começar a trabalhar por conta própria. E venho aí desde 2014 lutando, batalhando. Já abri agora, em relação, vai abrir o quarto escritório, né? Que a gente já tem em Mauriti no Ceará, tem em Abaré, Bahia, Ibó e agora em Juazeiro da Bahia. São quantos? 4. Agora. Rapaz, você tem quantos anos aí? Que mal lhe pergunte, cara. Tem 33. 33. 33 Tá anos. vendo aí, velho? Da mesma idade a minha, você é mais velho que a gente, Sou né? mais velho, é. Você tem Tenho quantos? 36. 36. Aí, pessoal, então a galera aqui que tá na mesa aqui já passou dos 30, tem que respeitar, viu? Já são senhor já. Vamos lá. André começou no ramo de alimento e hoje montou essa estrutura aqui. Pessoal, estrutura impecável. Eu gosto de andar na loja do André aqui porque eu acho muito linda. Realmente, assim, a visão que ele tem na questão do marketing, eu admiro muito. É um cara que ele é bem diferenciado das demais lojas aqui da região. É um amigo já, a gente já, depois da primeira participação que teve no podcast, sempre a gente tá se encontrando aí e a gente admira, né, estar num lugar desse aqui, ver que não é somente lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, lá em Minas Gerais, em outros lugares, que tem pessoas com a mente aberta para se destacar da concorrência. Aqui na Luke 88, quando a gente entra, inclusive, se você é de Juazeiro, Petrolina, faça um convite, viu, para você usar. E eu tô usando Luke 88, viu? Cheguei aqui na loja, ele disse, André, já pega aí um look aí para apresentar. Aqui é a camisa básica Pima, né? Pima, isso é uma básica premium, né? No tecido Pima. Deixa eu botar aqui para ele. Explica aí, André. Então, André, hoje essa camisa que você tá vestida é a nossa básica premium, né? A gente já tem uma básica que é em outro tecido, mas essa daí é um tecido diferenciado, né? Nem todas as marcas têm a oportunidade de trabalhar com um tecido desse aí, que é exclusivo. Então, assim, a que você tá usando, a que o Rodrigo tá usando, é a nossa básica premium, né? No tecido Pima. Top demais, viu? Top demais, é top demais e eu convido vocês a estarem conhecendo, tá certo? Gratidão ao André. Vamos lá continuar ao nosso bate-papo. André, conta pra gente aí, cara. Você, quando iniciou a loja da Luke 88 e tudo, física, quais foram os desafios que você enfrentou de início ali na loja e que você vê que todo empreendedor, até mesmo que começam a pegar no atacado com você, que você trabalha com atacado Sim. também, que você vê a galera se questionando, rapaz, aconteceu isso e isso, que são experiências que você adquiriu também na caminhada. Então, André, primeiro quando a gente quer abrir uma loja, seja ela física, né? Sair do online e ir para a parte física, que foi esse desafio meu, a estrutura, né? A estrutura, a questão financeira, hoje é o maior desafio que tem, né? Que quando você quer abrir uma loja física, tem que ter uma estrutura já maior, né? Já tem que ter expositor, o balcão. Então, assim, para quem está começando realmente não tem oportunidade, tipo, no banco, de tomar um empréstimo, né? Porque é um pequeno empreendedor. Então, assim, são as dificuldades. A outra é a questão que eu já tive também, essa dificuldade, foi de você querer vender aquela velha venda no caderno, né? Então, assim, é meu amigo, é André, mês que vem e tal. Então, assim, eu passei por dificuldade por vender nesse formato, né? Hoje eu não uso mais esse formato, na verdade. Mas quando eu comecei, eu quis fazer esse formato para poder vender mais. Você acha E até... que todo empreendedor precisa passar por isso? Não, eu acho que isso é uma questão mesmo de organização, André. Porque, tipo, foi uma escolha minha, entendeu? E se eu pudesse escolher hoje, se eu fosse iniciar hoje, eu não iniciaria dessa forma. Porque assim, a questão de você vender o produto, o cliente pagar depois, é por você não ter confiança em você, não ter confiança no seu produto.
Então, assim, se hoje você tem um produto de qualidade, que você sabe que vende, basta você atender uma maior parte de cliente, entendeu? Mostrar o valor do seu produto e aí ter as suas opções de pagamento. É uma escolha sua. Você não é obrigado a ter uma escolha de vender no caderno porque o cliente quer comprar. Não, amigo, eu só trabalho ou à vista, no Pix ou no cartão. E ponto. Nem que a mercadoria fique lá. Justo, porque na verdade a mercadoria guardada, você tem outro cliente para você vender ela. Você vai ter uma outra opção, pode fazer uma ação, pode fazer compre duas e ganhe uma. Só que esse dinheiro vai estar no seu caixa. Mas a partir do momento que você vende sua peça para outra pessoa e esperar 30 dias para pagar, você está correndo o risco de acontecer alguma coisa com ela e ela não vir pagar, entendeu? Então, o seu dinheiro ali foi pro saco, né? Eu sou experiência viva disso aí, que eu já tive loja de roupa e quebrei a loja por conta disso aí, viu? De vender fiado. É difícil, viu, pessoal? Pagar assim é complicado. E agora O compromisso é muito pouco. o Rodrigo, como contador, né? Assim, Rodrigo, quais são os desafios de um contador, principalmente para montar uma cartela de cliente no início, né? Para o pessoal pegar confiança em você, porque tem muito empreendedor ainda com essa mentalidade fechada. Ah, eu não preciso de contador, eu sei fazer meu negócio aqui e aí vai levando, empurrando com a barriga do jeito que dá, né? Mas o grande problema hoje em relação das pessoas ainda está começando a mudar a mentalidade agora, né? Como está tendo uma fiscalização maior, né? Tendo um cruzamento de informações ainda maior, as pessoas estão entendendo a necessidade dela ter um contador na vida delas, no dia a dia, na rotina delas. Porque o entendimento que as pessoas tinham, e a maioria dos empresários tinha, que o contador só servia para mandar os impostos e cobrar mensalidade. Ele não entende que o contador tem que fazer todo o planejamento tributário, pode orientar ele em relação do financiamento, do empréstimo, em relação para ver o mapeamento de vendas, o percentual, se ele está tendo prejuízo em relação nas margens que ele está utilizando, porque ele não sabe qual o custo real dele. Entendeu? Aí, a maior dificuldade em relação que eu encontrei quando fui iniciar é porque você é desacreditado em relação às pessoas, que ela não acredita que você vai ter o potencial de ajudar elas, de influenciar na rotina delas, de ajudar no dia a dia, e o que mais influencia, parte de valor. As pessoas acham que você está abrindo agora, está iniciando agora, se tem um escritório que vai cobrar, um exemplo, R$ 10, você tem que fazer por R$ 1, porque você está iniciando, você vai precisar daquele real dela. Não entendo que você... não entendo que você vai desenvolver o mesmo trabalho, você vai ter uma dedicação maior e ter uma exclusividade maior porque você tem uma carteira de cliente menor. Ah, velho, concordo plenamente. Essa área de contador aí é até bom você explicar, né? Porque eu creio que muita gente ainda tem essa mentalidade de que eu. Porque eu já tive serviço assim de contador quando eu tinha empreendimento físico, que era só isso mesmo. O cara mandava mensalidade todo mês ali pro cara pagar e não tinha auxílio mais em nada, assim, né? E aí é uma coisa que você fica meio assim, rapaz, eu tô pagando esses negócios aqui. Meio sem saber muito, né? O cara não tem aquele tempo de estar conversando, explicando as coisas para você. E isso é muito importante, né? Muito, muito importante. Para ter noção hoje, a gente passou hoje de ser desacreditado em relação pelo ministro da Fazenda. Que Fernando Haddad disse em relação de não haver a necessidade de ter tantos contadores vinculados às empresas. Foi mesmo, cara. Foi. Como é que o ministro da Fazenda, formado em economia, igual ele disse, vai em relação a dar um depoimento assim, desacreditando a área contábil. Em relação, já tem as postagens em relação repudiando a fala dele. Esse governo atual que a gente tá. Vocês são daqueles caras que gostam de se envolver em política ou não? Aí hoje Não, aqui não. a gente vai entrar em conversa assim aleatória, viu, pessoal? Estamos aqui, podcast visita, contamos com dois amigos, porque é uma área também. Vocês acham que a política interfere na vida do empreendedor ou não? Muito, muito. Assim, uma das coisas que está mais influenciando hoje, o governo está fazendo a reforma tributária, está criando lei por cima de lei, vários decretos, e as pessoas estão caladas, estão só escutando e aceitando. Ninguém está aí saindo para a rua reclamando, dizendo isso está errado, vocês estão em relação, cobrando uma carga tributária alta demais, isso aqui em relação a gente não está tendo benefício. A sociedade não está se beneficiando do que ela está pagando de imposto. Entendeu? E você, André? Que você... Rapaz, eu não acompanho muito essa questão de política, né? Eu corro um pouco por fora, mas o que eu tenho a falar, assim, que os números, eles não mentem, né? Então, assim, o que a gente tá vendo aí de alguns empresários, porque assim, eu tô no dia a dia, eu atendo vários clientes pela Caleb Alimentos, então assim, eu tenho como falar porque eu tô dia a dia com o cliente e sei da dificuldade dele. Então, assim, tem muita gente reclamando, entendeu? Dessa questão fiscal.
A questão do contador hoje, eu sou como exemplo, é importantíssimo, cara. Importante, eu digo assim, que a contabilidade de hoje para a empresa, ela vai além dos 50% como é que eu posso falar? Da importância na empresa. Sim. Porque, tipo, tem hoje empresário, pô, que tem um faturamento que às vezes tá trabalhando pro governo praticamente, né? Tipo, ele tira ali 25%, 15% é do governo. Para ele talvez não tá sobrando nem 5%, nem 6%. Então, assim, os números ele não mentem, né? Quando foi que você percebeu essa importância? Você sempre teve essa mentalidade ou foi ao longo da caminhada que você percebeu que precisava de uma ajuda? Vamos lá, eu vou ser um exemplo nato aqui para quem está começando a empreender agora, quando se fala de contabilidade. Quando eu comecei a Caleb Alimentos, eu procurei a contabilidade por valor, que é o que muita gente procura O que hoje. eu falei? Por valor. Não, eu vou pegar uma baratinha, 250, 150 reais. Não, só é para lançar a nota. Não, só é para mandar a nota do imposto para eu pagar. E eu fui nessa. Então aí, vários anos, pagando meus 250 reais. Paguei todos os meus impostos, nunca soneguei. Sempre paguei mensalmente. Impostos altos, diga-se de passagem. Só que, é, da parte legal, o Rodrigo vai saber explicar. Mas o que aconteceu comigo? Além de eu pagar meus impostos, eu fui multado em mais de 150 mil reais, ou Foi quase nada. 150 mil reais. Até hoje eu pago essa conta, né? Por decidir no meu início uma contabilidade que fosse mais em conta, para economizar. Então, aonde foi parar essa economia minha? Barato sai caro, né? É o que o Entendeu? povo Então, diz, né? assim, por isso que eu digo que hoje eu sou um exemplo real para quem está começando a empreender quando se fala em relação à contabilidade. Tem a preocupação de procurar realmente uma pessoa que trabalhe na área, que lhe dê atenção, entendeu? Que tenha experiência na área, que tenha clientes que você possa chegar lá e perguntar como funciona o trabalho dessa contabilidade. Porque é melhor você pagar um pouco mais caro e ter uma contabilidade, seja uma parceira sua que cuide do seu negócio, de que você pagar um pouco barato e passar pelo constrangimento que eu estou pagando hoje. São 60 parcelas bem Meu alta, Deus, o entendeu? preço de um Corolla, hein? Ia estar Então, pagando, ia estar assim, aí andando de carro zero. é uma alerta que eu dou hoje. É bom que o podcast tenha essa função dos vídeos alcançar várias pessoas, que ela tenha atenção quando for escolher a contabilidade. Com a minha proximidade de Rodrigo, vários clientes vêm me procurando isso e eu dou a dica, ó, irmão, não procure o barato, porque talvez o barato saia caro, porque eu sou exemplo disso. Então procura uma contabilidade que você realmente confie, tenha confiança no trabalho dela, para você não passar o que eu passei, entendeu? Porque o governo, são muitos empresários, mas quando o governo pega, ele não alisa, velho. É complicado, viu? Vocês tiveram alguma decisão assim na vida de vocês que foi uma virada de chave no negócio em si? André pode citar a questão da loja, tipo assim, uma decisão arriscada que você diz, cara, aqui eu vou dar o tudo aqui para ver se dá uma virada e o negócio deu uma guinada. E o Rodrigo também pode contar a questão do escritório, tipo assim, você tem 4 escritórios. Quando foi que deu esse estalo na mente? Rapaz, eu preciso abrir mais de um escritório, que assim eu vou alcançar mais pessoas e tudo, que tem que ser realmente uma visão do um empresário, né? Um contador não é só um cara ali que tá prestando serviço para as pessoas. O cara tem que ter uma mentalidade de empresário mesmo, né? De visão de crescimento no negócio. Vamos lá. O meu primeiro. São 3 pontos aí que marcaram a minha caminhada pela Look, né? A primeira foi abrir a loja física, né? Era uma área que eu não tinha muito conhecimento, então eu abri a primeira loja já com um funcionário, porque eu já tinha o corre da Caleb, então não tinha como dar atenção. O segundo foi criar a marca, né? Mergulhar em um mundo que eu não tinha conhecimento praticamente nenhum, zero. Então, assim, eu não indico fazer dessa forma, né, que eu fiz, né? É você entrar numa área que você não tenha muito conhecimento, que foi no caso da marca própria. Mas eu tenho um conceito. Primeiro eu vou e depois eu vou organizando as coisas. Essa é a minha ideia, entendeu? Sim. Eu não preparo, organizo e tal. Eu vou ali, eu entro de cara e depois no caminho eu vou organizando. E aí até hoje, graças a Deus, tem dando certo. Se o cara parar pra pensar muito, acaba que o cara fica estagnado, né, André? E acaba você desistindo também, entendeu? Porque se você for ver o processo que dá pra fazer as coisas,
você desiste, pô, porque é muita dificuldade, pô, no meio do caminho, entendeu? Porque assim, quem vê de fora só vê o início e vê o que o cara tá hoje, entendeu? Pô, ele começou com 3 bonés e hoje tem uma loja, tal, tem marca. É essa visão de quem tá de fora vê. Mas quem passa sabe de todo o processo, entendeu? De você lutar, de você pegar uma grana ali, pra você investir naquilo ali, num negócio que você não tem conhecimento. Você O criar uma risco. coleção que não vende, Isso que é alto. entendeu? E você Você ter que já desfazer foi, daquilo já ali. passou por isso de coleção não Cara, vender? é assim, eu não tive muito prejuízo com coleção que travou. Graças a Deus as coleções da Lu, que todas elas deram certo. Claro que tem uma ou outra, 2, 3 peças que trava ali. Mas a gente faz ali um jogo de cintura ali, joga em outra coleção, faz uma oferta e acaba não atrapalhando a gente, né? Mas sempre tem uma coleção que é aquela que você joga e tá, vende rápido. Já tem outra que já é mais difícil de vender, né? A gente que lança coleção todo mês, 2, 3 vezes no mês, pode acontecer isso aí, entendeu? Mas esse foi o meu desafio, né? E o terceiro, e foi eu pegar uma grana de terceiro, né, de banco, para poder ampliar a marca, ampliar a loja. E esse ano a gente acaba quitando esse valor. E aí a loja respondeu totalmente positiva a esse investimento, né? Tanto que ela pagou esse investimento hoje e ainda deu retorno. Então, assim, esse foi o meu maior desafio, que eu não tinha conhecimento dessas coisas e acabou deu entrando de cabeça, acreditando, e aí deu certo, né? E aí foi um tiro no escuro mesmo, né? Todos três. Grana. E você, Rodrigo? O meu primeiro foi quando eu saí do emprego, eu já trabalhava no escritório. Primeiro, sou grato demais a ele, que deu a oportunidade, trabalhei durante 5 anos lá. E aí veio o falecimento de meu avô e a decisão que eu queria trabalhar para mim, eu ia iniciar meu escritório e sair as caras sem ter nada, sem ter condição financeira nenhuma. Fui trabalhar, comecei a trabalhar no escritório, eu e meu irmão, que já faleceu, né, na época do Covid, na garagem da casa com um netbook na época, em 2014. Tive até em relação de 2 clientes que me acompanharam na época, foi um da pizzaria e outro na loja de material de irrigação. Iniciando na época, o dinheiro que recebia só dava para pagar meu irmão. Não sobrava nada, e isso foi durante mais de 6 meses nesse rojão, porque as pessoas desacreditam, ela não acredita em relação que você tem potencial para crescer, que você pode cuidar da empresa dela, que você pode auxiliar ela no que ela vai precisar no dia a dia, entendeu? E a área da gente é um mercado muito cruel em relação disso, principalmente por causa financeira, porque, igual ele está dizendo, vários empresários procuram várias contabilidades por conta de valor e encontram em relação a isso. Isso aí dificulta muito o trabalho da gente não ter um padrão em relação de cobrar, porque ia ajudar a classe, né? Aí, o primeiro foi esse, o segundo foi quando eu recebi a oportunidade em relação de um grande amigo meu para poder ir para o centro da cidade. Ele me ofereceu para poder ir para um prédio dele e sem eu ter custo com nada. Ele ia continuar pagando a mensalidade e ainda me ajudou a reformar o prédio para mim poder ir para o centro da cidade, para poder ficar mais visível. Você acredita em Deus? Ou Oxe, você acredito demais em Deus. Demais Tem demais pessoa mesmo. que Sou grato acontece demais. essas coisas e ainda não acredita que Oxe. Deus existe, né, velho? Aí, o terceiro foi quando eu já tinha mentalidade em relação, porque eu vi a necessidade do quê? As pessoas não acreditam em relação no seu potencial, no seu trabalho, mas é o que André disse. André é daqui da cidade, me indica para um cliente. Mas ele disse, sim, ele atende aonde? O escritório dele aonde? Ah, é lá, não dá certo não. Se ele não tem um escritório aqui, para me procurar ele em relação no escritório físico nem nada, eu não vou passar minha empresa para ele. Ocorre muito disso, em relação com médias e grandes empresas. Sim. Que não acreditam em relação de... Porque assim, o tanto de fraude que está tendo, né, de problemas que está tendo em relação dessa área, as pessoas em relação ficam com o pé atrás. Aí o que foi que ocorreu? Em 2022 surgiu a oportunidade através de um amigo de sistema, porque eu sempre tive a vontade de expandir os escritórios, né? Sim. E aí ele me chamou para poder prestar uma consultoria para um cliente que me deu a oportunidade também, lá em Abaré, para poder olhar em relação para regularizar a empresa dele, que era uma farmácia. Na época eu cheguei, estava com mais de 6 meses sem comprar, estava bloqueada a empresa, e ele só, tá, eu tô com contabilidade aí, já tá com 6 meses que não consigo comprar. Fui, identifiquei o que era o problema e disse a ele, eu disse, ó, aqui no máximo aqui, em 2 dias eu resolvo. Aí ele disse, se você resolver em 2 dias, então eu vou abrir mais 3 empresas com você. Aí eu só disse pra ele, falei na brincadeira, eu disse, não, sendo assim, se você me der suporte, eu abro o escritório aqui. Ele disse, pois pronto, o suporte tá dado. Você vai ficar na minha casa sem pagar nada durante até o período de você se estabilizar aqui em Abaré. E passei 10 meses lá em relação que ele deu suporte em relação a tudo. Tudo mesmo. Fui para um escritório lá em relação que o ex-prefeito lá em relação cedeu, que era da irmã dele, deu o suporte pra gente. Quando foi no decorrer do tempo, a gente já mudou de escritório e foi abrindo em relação às oportunidades e conhecer várias pessoas lá que me ajudou demais. A Baré me acolheu mesmo, de verdade.
Aí abri no Ibó, lá. Aí tive a oportunidade de conhecer André. Vim para cá, André começou em relação a gente fazer visita em clientes, olhar a situação, dar orientação. E na maioria das vezes em relação só para o fim de passar informação mesmo para os amigos deles, né? Que já são empresários. E aí eu disse a ele que tinha o intuito de abrir aqui também o escritório. Aí nesse decorrer de outubro para cá, já aluguei o espaço, já está montado o escritório. Se Deus quiser agora, a gente já inaugura na próxima semana. Tá vendo aí, rapaz? E ele já tava comentando comigo aqui da gente gravar um podcast lá no escritório, viu, pessoal? A gente vai tá gravando um podcast lá no escritório, porque esse assunto de, sim, todo negócio só sobrevive por conta das finanças, né? Então, o contador tem tudo a ver com essa questão de finanças. Eu queria até perguntar para vocês como é essa questão do cara dividir o que é da empresa e o que é do negócio, né? O que é da pessoa, o prolabore que chama, Isso. né? Porque tá aí um negocinho que quebra muito empreendimento e vocês com certeza devem ter experiência em relação a isso. Conta aí para você, André, qual as estratégias que você usou para que isso você pudesse aplicar de fato. Pronto, eu vou falar da minha parte pessoal e o Rodrigo já vai para a parte técnica, né? Eu era um cara que eu não separava, não vou mentir, quando eu tinha a Caleb e a Luca, eu era um cara que não tinha essa questão de ter minha conta física e ter a jurídica da empresa. Só que quando você vai vendo as dificuldades, vendo que as coisas estão meio atrapalhadas, meio emboladas, você vai buscar conhecimento. E aí isso eu fiz, né? Então, vídeos na internet, algumas pesquisas. Eu fui vendo que era de suma importância de você ter as duas contas separadas. Né? De você separar um valor que como se fosse, como você falou, um prolabore, que você recebe todo mês da empresa, né? E esse dinheiro ir para sua conta física. E aí nessa conta física você vai cuidar das suas contas pessoais, né? E o da empresa é o da empresa. Então, assim, já tem alguns anos já que eu separei, fiz essa separação. E aí abri Percebeu muita diferença? Sim. Você percebe, porque assim, eu gasto pouco. Sempre a gente acha assim, não, a gente gasta pouco. Mas não é isso. Quando você vai somar o que você gasta, porque assim, da conta da empresa para a sua, o volume de dinheiro lá é bem maior. Então você acha que o pouco que você gasta não vai atingir, não vai trazer dificuldade para sua empresa, mas traz. Porque às vezes uma parcela de um carro é R$ 1.000, a escola do seu filho é 300, o outro é 200, já vai 500. A energia da sua casa é 500, o combustível que você do seu carro já é 500. Então quando você vai somando, que você vê o montante, é muito dinheiro. Então por isso que todo empresário tem que ter essa preocupação de ter a conta jurídica separada da física. Então, depois que eu fiz isso, foi quando eu consegui me controlar realmente financeiramente, né? A maior dificuldade, igual ele falou em relação a isso aí, em relação das vendas, vamos lá. O pessoal hoje não tem relação da margem para saber qual é o custo real dela. Aí o que é que acontece? André trabalha em relação de margem, de vender um produto aqui, e ele achar que todo o valor que entrou ali, ele pode utilizar em relação com uma receita dele e fazer a retirada direta a título de prolabore. O que é que ocorre? Ele acaba gastando, fazendo investimentos em relação em coisas pessoais, é o que mais ocorre hoje, as empresas em relação sem ter um patrimônio grande, mas a pessoa física com um patrimônio exorbitante, entendeu? E sem ter justificativa nenhuma, porque não tem retirada através de prolabore, nem tem em relação à parte de distribuição de lucros e dividendos. E aí ocorre o que a Receita vai fazer a partir de agora, né, que é fazer as atuações e fazer o recolhimento do imposto devido. Mas a maior dificuldade em relação que as pessoas têm que entender é que o que ela recebe, o que tem de receita, não é lucro. Ela tem que entender quais os compromissos dela, seja a curto, seja a longo prazo, se ela tem financiamento da empresa, e que as despesas pessoais, seja ela de escola, de filho, seja ela em relação de esposa, de plano de saúde, tem que ir em relação a título de prolabore e o que é que fica para o sócio, não para retirar direto do caixa da empresa, senão ela vai entrar em falência. Eu vou fazer uma pergunta aqui em relação ao pequeno empreendedor mesmo que está iniciando, porque eu posso dizer, é difícil para o cara que está iniciando. Por exemplo, o cara está ganhando pouco ainda e fazer essa jogada aí. Vocês já passaram pelo início mesmo assim, e é difícil, né? Depois que a empresa está com certo faturamento, talvez facilite de você fazer essa, mas pro pequeno empreendedor mesmo, assim, o cara que está iniciando mesmo, negocinho pequeno ali,
Você acha que até ele dá para fazer isso também? Dá sim, porque ele pode pedir uma orientação em relação ao escritório de contabilidade, mesmo ele não contratando os serviços dela. Ele pode chegar no escritório e dizer, ó, eu quero formalizar em relação para abrir meu microempreendedor, eu quero entender o que é que eu tenho que gastar. E ele pode pedir essa orientação inicial para ele poder utilizar. Aí é escolha dele se ele vai querer em relação a um acompanhamento mensal ou não. Mas essa orientação inicial ele pode pegar em relação com o escritório para poder trabalhar já de forma correta e evitar os prejuízos que outros empresários quando iniciou teve. André, consegue? Assim? consegue, porque assim, eu passei por essa experiência quando eu comecei a Caleb, né? A Luke não, porque eu já tinha uma certa experiência já com a Caleb, mas quando eu comecei lá, eu era sozinho. Então, eu ia no atacado, no meu carrinho, botava ali o produto, ia atender o cliente, vendia, voltava. Então, o que é que eu fazia? Toda noite, quando eu chegava da rota que eu vendia, eu tinha meu caderno, e aí lá eu anotava quanto eu comprei a mercadoria, né? Porque como era pouca mercadoria, então o pequeno empreendedor ele não tem muito volume de mercadoria, então fica mais fácil dele controlar. Vamos usar como exemplo aqui a caixa de frango. Então eu comprei 10 Inclusive, eu trabalhava no Atacadão na época que esse homem todo dia tava no Atacadão comprando caixa de frango, viu? Era Todo todos os dia, dias, todo velho. dia, todo dia. Eu abusava de ver a cara de André lá no É. Atacadão. Era todos os dias porque eu não tinha onde guardar, né? Então eu tinha que ter a sorte não, mas a força de vontade de vender tudo que eu comprava para poder não voltar com essa mercadoria, porque eu não tinha onde guardar. Então assim, hoje a gente tem câmera fria, no começo eu tinha só um freezer, né? Então assim, a gente passou muito por dificuldade. Então assim, voltando ao assunto da contabilidade do pequeno empreendedor, é anotar. É a dica que eu tenho é essa. Anote tudo que acontece na sua operação. Quanto comprou a mercadoria, por quanto vendeu, qual foi o custo que teve para poder negociar aquela mercadoria, qual custo são esses, André? No meu caso, o combustível, o almoço, né? Tudo isso aí tem que levar em consideração. Ah, mas eu tomei uma água, duas águas. Anote, cara. Porque tudo que sai do dinheiro da operação que você vendeu, lá no final vai fazer diferença. Porque você bebe duas águas no dia, dá R$ 5. Mas se você for contabilizar vezes 25 vezes, já dá um valor legal, né? O almoço é a mesma coisa. Ah, só R$ 15 o almoço. O pessoal chama de gasto fantasma, né? Isso. Multiplique R$ 15 por 25. Então, assim, você que tem uma operação pequena, vai fazer a diferença. Então, assim, anote tudo. É o conselho que eu dei para um amigo meu que iniciou um comércio, que ele disse que não gostava de anotar. Aí eu falei, cara, não vai dar certo. Anote. E infelizmente não deu, porque ele não gostava de anotar. Então, assim, ele não sabia quanto comprava, não sabia quanto vendia, não sabia por quanto vendia, se lucrou, se não lucrou. Então, assim, acaba que ele está trabalhando no escuro. Então, assim, se você compra 100, vende por 150, um exemplo, e gastou R$ 60, você já perdeu R$ 10 do seu capital de giro. Então, assim, é muito importante a questão de você anotar. É uma dica que eu dou para quem está começando. Anote todo o seu percurso da compra, da venda, entendeu? Da recompra também, porque isso aí é importante. E da venda que você faz também a prazo. Você tem que acompanhar. Tipo, você comprou um produto hoje a prazo de 5 dias, mas você vendeu para 15 dias. E aí, quando é que esse dinheiro só vai voltar para você daqui a 15 dias? Como é que você vai comprar o outro produto para repor o estoque? Então, tem que acompanhar. Se você comprou para 5, você não pode vender com prazo acima de 5 dias. Sempre com prazo antes para receber. Então, todo esse cuidado tem que ter para quem está começando. E até porque quando inicia você não tem capital de giro, né? Para poder em relação a segurar esses períodos que ficam fiados. E ainda corre o risco em relação de quando chegar o prazo de 15 dias o pessoal não pagar. E de vez de ser 15 vai virar 30. Verdade. Aí vai pegar emprestado com a agiota, que o juro é Isso. Aí vai em relação a entrar num processo de se endividar cada vez mais e quebrar. Mas um dos problemas maiores em relação é porque as pessoas não entendem o que ela tem realmente de custo para poder vender um produto. Às vezes, André tá aqui vendendo R$ 100 mil. Ah, tá vendendo 100 mil, tá tendo um lucro enorme, mas não tá, porque ele tá tendo um custo de 99. Às vezes, se ele tivesse vendendo 50, ele tava tendo um lucro real de 20. Com uma margem maior. Isso aí que o Rodrigo tá Um falando custo é menor em importante, né? relação. Porque é o que engana muita gente, é isso aí. Entendeu? É você achar que Não é só tem vender. um faturamento alto, você tá lucrando muito. Às vezes não é, pois isso aí engana demais. Não é só vender. Tem empresas que faturam aí 5, 6 milhões e vivem no vermelho. Isso é verdade, mano. É, meu amigo, é isso aí, viu? É empreendedorismo na prática, viu, pessoal? Quem tá assistindo aí vai estar conferindo a empreendedorismo na prática. Deixa eu falar aqui dos nossos patrocinadores. Autovale Prevenções, invista em tranquilidade e proteja o seu veículo contra roubo, furto, colisão, incêndio. Na Autovale Prevenções, você tem assistência e rastreamento por 24 horas, guicho ilimitado para colisão,
cobertura de até 100 mil para terceiros, cobertura nacional e carro reserva. Então, se você ainda não é associado da melhor proteção veicular do Brasil, você está perdendo tempo, meu amigo, porque se seu veículo chegar a ser roubado, ou que Deus me livre, você bateu, tem uma pane aí no meio da estrada, aí você fica num prejuízo muito grande, e você sendo um associado da Autovale, eles vão lá, vão lhe socorrer, vão ressarcir todo o valor do veículo, e você está aí, ó, tranquilo, pode dormir com a cabeça tranquila, porque a Autovale vai lhe ajudar, tá certo? Se você quiser conhecer melhor sobre a Autovale Prevenções, aqui embaixo da gravação vai ter um link do Instagram da Autovale Prevenções. Você clica no link, vai para o Instagram, entre em contato com o time da Autovale e se torne um associado, tá certo? Super Fitness, você que gosta de praticar atividade física, aquela corrida que tá na moda, não tá vendo o pessoal correndo aí todo fim de semana, tirando aquela foto massa? Você com a roupa da Super Fitness fazendo essa corrida aí, você vai arrasar, você vai estar chamando a atenção. Onde você passar, as pessoas vão estar olhando para você e dizer que você realmente é uma pessoa fitness, porque a Super Fitness é isso aí que vocês podem estar conferindo no Instagram. O link está aqui embaixo na bio do Instagram também. Olhe lá para você ver. Olha, e é roupa boa, viu? Não é aquelas roupinhas de ponto 20 que você, no primeiro exercício na academia, vai rasgar e você vai passar vergonha no meio de todo mundo, não, velho. Coisa boa de verdade é na Super Fitness, tá certo? E agora, vamos aí dar continuidade ao nosso bate-papo aí, cara. O que vocês estão achando desse bate-papo aqui? Fala aí pra mim, o que vocês estão achando da importância de um bate-papo como esse? Falem aí. Qual a André. importância de um bate-papo como esse aqui pra vocês? André, o bate-papo é bom por conta disso, porque aqui é a realidade, né? É o empreendedorismo mesmo na veia, né? É as dificuldades do dia a dia. Então, assim, é sempre bom a gente estar aqui conversando, porque quem está nos ouvindo, às vezes tem um processo para passar e às vezes não sabe como passar, né? Tá começando agora, tá começando a empreender agora. E os nossos erros, né, que a gente cometeu, pode estar ajudando eles a não passar por isso, né? Essa questão da contabilidade de Rodrigo, como eu falei, que é uma questão muito importante. Então, assim, como eu disse aqui, a ideia de buscar sempre uma contabilidade de procedência. Foi um erro meu no início do que eu comecei, então assim, eu fui prejudicado por conta disso. Olha o quanto me atrasou, né? Então assim, o bom é que eu sou um cara que eu não desisto fácil, né? Então assim, eu não abdiquei da minha empresa. Eu tinha vários processos, tá aqui Rodrigo como exemplo, para mim não pagar esse valor, mas eu decidi pagar, entendeu? Se foi E um continuar. erro, se foi um erro, o erro foi meu de ter escolhido uma contabilidade que não me desse suporte. Então, assim, existia várias formas de eu não pagar esse valor, mas eu quis pagar, entendeu? Então, assim, esse bate-papo é bom por causa disso, porque a experiência contada aqui e quem tá lá do outro lado ouvindo pode aprender bastante, né? E eu gostaria de, antes de passar por Rodrigo, pontuar uma coisa importante que a André Lielli falou aqui, que é essa questão do empreendedor ter essa autorresponsabilidade de assumir o seu BO, né, velho? Quando as coisas der errado ali. Esse fim de semana aconteceu um negócio comigo, que eu até postei um vídeo, a galera gostou lá no Instagram, que quando você tá para resolver um negócio ali e você vai depender de pessoas. Eu comecei a ligar para uma pessoa, ligar para outra e o pessoal não tava nem aí, cara. E eu tinha que resolver o BO ali, porque tinha alugado as mesas, ficou presa num lugar, depois tive que alugar outra para me fazer o meu negócio ali, tá certo? E resumindo, qual a moral da história? Quando você acaba cometendo um erro, você tem que assumir o seu BO e procurar resolver, moço. Porque se você tentar jogar para as outras pessoas, elas não estão nem aí, elas não vão resolver para você, não. E aí foi o que o André fez, né? Você assumiu o seu BO e foi resolver. Rapaz, errei, vou ter que pagar, assumir o BO e resolver esse negócio. Sim, sim. Isso mesmo. Uma das coisas mais importantes do bate-papo é para levar em relação às informações da dificuldade que a gente enfrenta, seja na área empresarial, seja na área contábil, que a gente tem dificuldade, que a gente passa por processo que é difícil, é doloroso, mas que a gente tem que continuar, né? Que a gente tem que procurar informação para poder, em relação a resolver, organizar nossas rotinas, organizar nossa vida, seja ela pessoal ou financeira, que uma vai influenciar na outra. E a gente está aqui em relação como uma forma de expor, né? Como exemplos do que a gente já passou, contando um pouco da nossa história, da dificuldade que a gente enfrentou. E também das pessoas que queiram entrar em contato, queiram falar, queiram tirar dúvidas,
seja ela em relação de microempreendedor individual, pode entrar em contato comigo, pode falar que eu vou esclarecer dúvida, e essa dúvida inicial não vou cobrar nada, entendeu? Só para poder dar essa isso aí. orientação básica a ela. Maravilha. André, e você acha que promoção dá lucro ou só movimento caixa? Depende, se for uma promoção planejada, ela dá lucro sim, entendeu? Ou bem próximo agora aí, vou adiantar para quem tá ouvindo o podcast, a gente vai fazer uma ação agora, que a gente não chama de promoção, chama de ação, né? Para fazer uma movimentação dentro da loja, que foi uma cobrança dos vendedores, porque assim, eu não sou um cara muito de promoção, sabe? Eu sou um cara que eu seguro a onda, eu procuro planejar no lançamento, tudo certinho na quantidade, para não haver necessidade de promoção. Mas aí, essa semana eu fui cobrado pela minha equipe aqui da loja, pediram para fazer uma ação, então assim, quinta, sexta e sábado, aguarda aí, vai ter uma ação diferenciada na Luca 88. Mas vamos lá, se for uma promoção, como você falou, promoção de forma organizada, você souber realmente de quanto você comprou, né? Quanto de margem você pode tirar ali para poder fazer, para vender esse produto. É interessante, porque assim, loja de roupa tem esse caso de você lançar uma coleção, como a gente estava falando aqui, e ela não vender por completo. Então acaba de você ficar com muita grana parada no estoque, às vezes até sem necessidade. E a questão da moda, ela atualiza muito rápido, entendeu? Hoje é uma peça, amanhã é outra, Semanal, né? Amanhã é uma estampa, depois da manhã já não rola mais, entendeu? Aí já vem a Copa agora, então assim, ela muda muito, né? A masculina não acompanha a feminina, né? Mas muda bastante. Então assim, se ficar muita peça parada no estoque, pro lojista é ruim. Então, assim, por isso que a gente faz essas ações para poder girar essas peças, né? Mas se você fizer de forma calculada, tudo direitinho, organizada, sabendo quanto gastou naquela peça e vendo a margem que dá para baixar ali, eu acredito que não prejudica o caixa, não. Você, Rodrigo, com essas experiências que você tem, você acha que compensa para o empreendedor, questão de promoção, essas coisas, no teu ponto de vista? Compensa em relação à promoção para poder atrair clientes. Inicialmente para poder atrair, mas aí tem que entender em relação até onde ela pode O contador não pode fazer promoção não, né? Não, o contador não pode fazer promoção não, que não dá certo não. Que aí já vai desvalorizar já os serviços da classe. Aí tá certo. Porque quando você quer garantir o serviço de qualidade, não adianta, né? Você em relação a dizer que vai fazer por um valor menor e não entregar o serviço que o cliente está esperando. Ou causar em relação à surpresa que o André teve. É verdade. Que é uma coisa que ele vai levar pro resto da vida aí, é uma relação que vai tirar do dia a dia dele, né? É verdade. Pessoal, eu coloquei o energético, deixa eu botar aqui pra vocês, ó. Coloquei o energético nesse copo aqui, mas não é bebida não, viu? Pelo amor de Deus. Aqui é sabor Luke 88, tá certo? Sabor energético, não é energético não. Não é bebida não, pelo amor de Deus, viu? Não vamos estar falando besteira depois aí não. Vamos lá. E como é que o cara sabe, tem essa noção de que a loja tá dando lucro ou não? É assim, é só o contador que pode dar essa noção para o empresário, para o empreendedor, ou o empreendedor, ele sendo ligeiro ali, ele sabe sim se o negócio tá dando lucro ou não, ou porque é aquele negócio que você falou, às vezes o cara tá vendendo 100 mil e tá lucrando só R$ 1.000, né? E isso aí é ruim, porque pelo amor de Deus, você vender 100 mil reais, lucrar R$ 1.000, vai viver de quê, né? Então tem que ser um negócio que realmente seja pelo menos ali uns 30%, né? 40%, mais ou menos. Já na loja de roupa, eu creio que aqui o lucro é muito maior do que outros. Se for comparar com a Caleb mesmo aqui do lado, a roupa lucra muito mais, né? A margem é muito menor em relação a isso. Rapaz, a questão dessa questão que você falou aí, de acompanhar a questão de faturamento, pode ser algo particular do empresário, né? Do empreendedor, né? Eu acredito que a contabilidade ela chega como um auxílio, né? Para ajudar com suporte, com conhecimento, né? Que ele tem. Mas o que é que eu fiz para melhorar o meu acompanhamento? Sistema. Que chega um momento que você não consegue acompanhar no caderno, né? Então, tipo, para me acompanhar hoje aqui a loja, acompanhar a Caleb aqui do lado, para acompanhar o atacado, eu preciso de um sistema. Lá um sistema de vendas, né, para entregar para o vendedor o palmezinho tal para ele vender. Hoje eu uso a Torge, né, que eu uso para as 3 empresas no âmbito fiscal, né? Aí eu uso um programa só para as 3. Já para a área de venda lá do vendedor, eu uso o VendR, que foi meu primeiro sistema que eu usei quando eu comecei a Caleb.
foi o VDR. Essa empresa ela cresceu e aí hoje ela já compraram ela, então tá um pouco mais cara, mas quando eu comecei a usar era gratuito, né? E para as 3 lojas aqui eu uso o Toji, né? Que tem a operação fiscal, tal, tudo certo. Então são esses 2 sistemas aí que eu uso para operação, né? E o Rodrigo? Em relação para poder dar o suporte, a gente tenta passar para o empresário em relação qual é o real custo que ele tem em relação àquele produto, para ele saber o que é que ele está pagando de imposto, seja na entrada, seja na saída, e o que é que ele vai ter que usar de mais para ele não ter prejuízo. Porque o que é o entendimento dele? Às vezes o André quer vender um produto aqui que ele acha que com uma margem de 20% ele vai ter lucro. Mas os 20% ele só está calculando os custos que ele tem dentro da empresa. Ele não está calculando os custos que ele vai ter tributário. E acaba que quando fizer em relação à soma com a parte tributária, ele vai estar tendo prejuízo e não lucro. Aí por isso que a gente tem que caminhar junto, tem que ter um entendimento, tem que ter uma comunicação para poder estar passando as informações para ele e ele ter em relação à noção de como ele vai tomar a tomada de decisão para fazer o planejamento das vendas dele, para ter uma margem real, que ele tenha realmente lucro. Olha, para ser mais específico, quando a gente entrar nesse assunto já de que o Rodrigo falou, é a questão tributária. A questão da importância da contabilidade. Porque assim, quando eu tinha um formato, como é que a gente chama, Rodrigo? Quando a gente tem um formato, tipo, eu era Simples Nacional. Isso, o regime. Pronto, meu regime era Simples Nacional. Gasta quanto, assim, quanto com investimento ali por mês, mais ou menos? Não, porque vai em relação a gente vai fazer o estudo e qual é o ramo de atividade da empresa, quantos funcionários tem, o que ela está faturando, para em cima disso aí fazer um planejamento, para dizer o que é que ela está pagando atualmente de imposto, o que é que ela vai pagar nos próximos 12 meses, entendeu? Para aí fazer um entendimento. André, aqui agora nós vamos fazer um planejamento, você está no simples, estando no lucro presumido e no lucro real. Aí eu falo com o pessoal do escritório, a gente junto vai fazer a planilha para poder fazer o planejamento e dizer a ele, no regime, no Simples Nacional tu vai estar pagando tanto de imposto, no lucro presumido tanto, e no lucro real tanto. Agora é hora de mudar, é hora de ficar no simples, aí só através disso que a gente vai poder saber. Então aí, é nessa parte aí onde vira o jogo pro empresário, entendeu? Mesmo? Porque assim, se ele tiver uma contabilidade que tem atenção em relação a... Porque hoje no Simples Nacional é por faturamento, né, Rodrigo? Isso, calcula Então em assim, cima quanto do mais você faturamento. fatura, maior é o imposto que você paga em porcentagem. Entendeu? Um limite aí, de 100 mil, paga quanto hoje? Quem fatura 100 mil no Simples Nacional? Vai estar pagando quase 6%. Quase 6%, entendeu? Então assim, tem gente que tá no Simples hoje pagando quase 12, 13, né, Faz 100 Rodrigo? mil reais. É, mas é o que é o entendimento. Por que é que ele está falando isso? Porque quem está em relação no Simples Nacional, está faturando no Simples Nacional, por que que tem que entender o custo e tem que estar em relação acompanhando com a contabilidade? Porque tá no Simples Nacional, o imposto é calculado em cima da receita bruta. Você faturou aqui 2 milhões. O Simples não quer saber se você teve 1.950.000 de custo para poder faturar 2 milhões. Ele vai calcular o imposto em cima dos 2 milhões. Aí eu tenho que saber, é melhor estar no presumido, que eu vou fazer uma presunção do lucro e calcular o imposto? Ou é melhor estar no lucro real, que eu vou fazer um levantamento de todos os custos que tem, o que é que eu posso deduzir, o que é que está dentro da lei em relação que pode usar de benefício fiscal para ele, para poder calcular imposto em cima do lucro líquido. Mesmo sendo em relação a uma alíquota maior, tem que saber em relação qual é o lucro líquido dele para mim poder fazer o cálculo desse imposto. Aí é onde o jogo vira, entendeu? Porque às vezes você pode estar em uma. Tipo, você pode estar hoje no regime lucro real, mas você está no Simples Nacional, pagando 10, 11% de imposto, como eu cheguei a pagar. Entendeu? Então, assim, você, numa operação, assim, vamos botar aqui, vendendo 290 mil e pagando 11, 12% de imposto. Entendeu? Sendo que você tendo uma contabilidade que tenha o conhecimento, esteja ali trabalhando perto da sua empresa ali, Fazer o acompanhando, planejamento, fazendo o tributário, para saber o planejamento. real custo que você Quando tem, ele troca, qual o gasto que você tem. quando ele troca um regime desse aí, você tem praticamente 70% de desconto a 50% de desconto do imposto. mesmo? Ou até mais, né, Rodrigo? É Dependendo. porque tem que ver em relação do que é que a empresa tem realmente de custo, que é o custo de ligar diretamente à operação. Entendeu? O que é que ela compra em relação para poder fazer a venda? É um comércio? O que é que ela tem em relação que as compras dela? Aí a gente vai fazer toda essa parte de classificação, vai fazer a parte do planejamento para fazer o entendimento e chegar aqui. Ó, tá aqui em relação, tu tá pagando nesse regime, estando no simples, ou estando no lucro presumido, ou estando no lucro real, tá pagando tanto, mas seria mais viável agora tu mudar de regime. Se tua margem for alta demais, não compensa, margem de lucro for alta demais, não compensa estar no lucro real. Vamos aqui pro lucro presumido. Entendeu? Mas o negócio é. Eu gostei desse assunto aqui, ó. Eu gostei desse assunto porque isso pode virar o jogo do empreendedor que pode Com estar aí do outro certeza. lado, né? Fazendo errado às Porque tem vezes. que ter um entendimento, porque em relação do Simples Nacional, é o que eu tô falando, ele calcula sempre em cima da receita bruta total.
Às vezes vai compensar, dependendo do faturamento e tudo, dependendo da atividade, vai compensar você estar no Simples Nacional. Mas tem outras vezes que não vai. Para você ter um entendimento e saber a realidade, tem que fazer um planejamento e saber o que é que você ia pagar, tanto nos outros regimes também de apuração. Maravilha. E para vocês aí, quando é o momento certo de expandir ou abrir outra unidade, né? Vamos falar com uma pessoa aqui que tem mais facilidade de expandir, por exemplo, André, pode planejar aí 2026, dezembro de 2026, expandir, abrir uma loja mais no centro da cidade. Ou então você, como já abriu outra unidade aqui, quando é o momento certo que vocês olham para o negócio e dizem assim, rapaz, com isso aqui que está acontecendo, eu posso, né, fazer isso aqui. Porque tem pessoas, eu já vi, e eu creio que alguém do outro lado pode ter esse conhecimento também, tem pessoas que na hora que abre outro local, quebra, velho. Às vezes o cara tá dando tudo certo, na hora que abre em outro local, já era, fale. Isso E aí tem que saber esse momento certo. Isso aí realmente isso é verdade, você tá falando aí, André. Muitas empresas quebram crescendo. Eu até tava comentando com alguns vendedores no sábado, né? A gente tava ali tirando um pedido ali e a gente comentou sobre esse assunto aí. Como é que o cara tá crescendo e quebra? É justamente isso aí a questão de fazer a conta, né? Porque você faz um investimento muito alto e às vezes esse investimento ele não retorna com a precisão ou com o formato assim, mais rápido do que você esperava. Só que para você montar uma operação dessa daí, maior, você teve que pegar uma grana no banco, você teve que descapitalizar um pouco seu caixa. Então, tudo isso aí, se o dinheiro não retornar no prazo que você precisa para poder fazer a reposição do seu caixa, pagar a parcela do banco ali, o lucro dá para você pagar a parcela e não você começar a ferir seu caixa porque você não está lucrando para pagar as parcelas que você fez. Tudo isso aí leva a empresa a quebrar. Então, assim, na teoria, seria você ter um caixa legal, você ter um dinheiro guardado que não fosse atrapalhar a sua operação que você já está tendo atualmente. Entendeu? Tipo, não tirar o dinheiro do seu giro de caixa ali. Entendeu? Se você for tomar um empréstimo, ter uma noção que se esse negócio vai faturar realmente e pagar esse custo do empréstimo, o custo do investimento que você fez para poder abrir ele. Então tem que ter todo esse cuidado. E tem também a questão da raça, né? Tem cara que tem raça, gosta de arriscar. Então, assim, eu sou fã do cara que arrisca, velho. Você tem que arriscar mesmo, entendeu? Eu sempre comecei minhas coisas arriscando. Deu errado, deu, mas Aprendeu. aprendi, entendeu? Tô aqui hoje. Posso errar, sou sujeito a erro, entendeu? Mas uma coisa eu não nego, eu tento. Eu vou atrás, entendeu? Eu sou um cara que gosta de arriscar. Então, assim, tem que ter preocupação? Tem. Mas se você tem um filho, velho, se você acha que vai dar certo, não baixa a cabeça não, acredite e vai pra cima, velho. Porque no caminho, eu acredito assim, ó, que no caminho as coisas vão ajustando. Se você for um cara que quer correria, se for um cara que quer correr, que existe o cara que tem a vontade, mas não é correria. Aí ele vai lá, abre, aí os pepinos, aí o cara murcha, não é pra mim não, isso aqui mesmo não. Aí fecha, entendeu? Então assim, e já tem um cara que vai lá, abre, aí deu errado, ele resolve, outra coisa errada, vai lá e resolve e não para. No final, dá certo. É assim que eu acredito, entendeu? Você, Rodrigo. Eu, em relação a minha visão em relação de abrir outros escritórios, e o que eu tive até hoje, foi de oportunidade de mercado. Que foi quando eu comecei a visitar os locais hoje que eu tenho escritório, eu vi a necessidade em relação de estar mais próximo dos empresários, de estar mais próximo da rotina Você deles. faz um estudo do lugar. Isso, de estar mais próximo do dia a dia deles, de estar passando a orientação para eles. É tanto que eu oriento o pessoal que trabalha comigo, seja aqui na Bahia ou no Ceará, que eles têm que estar visitando os clientes, que eles têm que estar olhando a rotina dos clientes, porque tem muitas dúvidas no dia a dia que você não vai estar parando aqui, eu vou ligar para o contador e perguntar. Mas se ele estiver aqui do teu lado, rapaz, eu observei que tem isso, vamos aqui procurar ajustar, vamos procurar melhorar. E às vezes são dicas básicas que pode fazer em relação com que o empresário cresça. No meu caso, quando eu vim em relação para abrir o daqui agora, eu só tinha 3 clientes, André e mais 2. Só que eu via em relação que o mercado aqui dava pra gente entrar, dava pra gente poder crescer, dá pra gente poder investir. As pessoas daqui queriam em relação a ter essa mudança também, alguns empresários já queriam mudar de escritório e queriam em relação que tivesse um ponto para poder atender eles aqui, que fosse próximo deles, que eles pudessem em relação ter onde recorrer. E graças a Deus, até então só está crescendo o escritório aqui. Mas as dificuldades são grandes.
É isso aí, porque é aquele negócio, né, velho? Você dá aquela arriscada e tem que saber que vai vir novos desafios, Isso. né? Parece que cada estado é um imposto diferente, tudo isso aí Vai mudar a muda, né, velho? legislação, vai procurar Aluguel, por modificar tudo. exemplo, André aqui pode estar pagando, não sei se é aluguel, aqui É, paga um aluguel. Se o cara for abrir no centro ali, o aluguel É, vai 5 vezes maior. isso. Aí tudo isso aí o cara tem que estudar, né? Não é sair na Tem que doida, saber. tô aqui no bairro, eu vou pro centro empolgado e aí de repente chega lá, velho, totalmente diferente. Eu já fiz isso com o comércio meu. Eu tive uma saiteria que eu tirei era lá no 4 e eu botei aqui no Jardim Flórida e foi total, foi cair 1 milhão de vezes por cento as vendas, tá entendendo? Então eu saí de um lugar que era bom, que eu tinha cliente e fui arriscar em outro lugar e ferrou É tudo. porque às vezes a maioria das pessoas vê muito movimento em um lugar e tudo e acha porque aquele lugar tem movimento e tudo, ele colocando um negócio lá, as pessoas vão procurar, vão entrar. Mas às vezes ele tá mais escondido e o pessoal vão visitar a empresa. e eu recebi muito conselho já. André, que você não abre um no centro? Que você não vai pro centro? Cara, eu não tenho vontade de sair da piranga, eu não vou mentir, velho. Eu acho que a galera que Enraizou já, né? abraçou a loja, se for ter se for ter uma unidade na Look do centro, vai ser outra, não vai ser essa não sai daqui, né? Até enquanto Deus permitir, a gente vai ficar por aqui, porque o bairro realmente abraçou a marca. Porque, como eu falo, às vezes a galera fala, ó, a galera que tá próximo não ajuda. E aqui foi diferente, né? Quando eu comecei, minhas primeiras peças foram vendidas aqui no bairro. Então, por isso que a loja tá enraizada aqui hoje no bairro. Então, eu não tenho interesse de sair daqui, mas vem outras unidades da Luca 88. Não sei se vai ser no centro, se vai ser na cidade vizinha, mas vem outra unidade da Luca 88, aí sim. Já tá dando spoiler pra É. gente aqui na live. Fiquem ligados aí. Quem sabe a Luca 88 em breve pode estar pertinho da tua casa. Vamos lá. Outra pergunta, cara, aqui não tava no roteiro não, mas eu vou fazer pra vocês. Vocês acham que compensa pro empreendedor pegar empréstimo com o banco? Eu queria saber isso aí de vocês, porque calma aí, pessoal, ao vivo e a cores aqui, viu? Deixa eu ver aqui que esse mouse deu um, esse mouse aqui às vezes ele fica desviado, às vezes ele, pronto. Compensa ou não? Pronto. Em relação de pegar um empréstimo hoje, o empresário ou o microempreendedor tem que entender em relação para que é que ele vai pegar esse empréstimo. Qual o tipo de investimento que ele vai pegar. Aí tem que fazer uma análise em relação das taxas de juros, se vai ter carência, se não vai ter carência, se o produto que ele vai vender vai ter uma rotatividade para ele ter um retorno imediato para poder cobrir as parcelas que vai ter do empréstimo e os compromissos que ele vai ter da loja. Porque tem muitas pessoas que abrem a empresa no intuito já de dizer, não, eu estou abrindo aqui e já quero pegar um empréstimo para poder investir na empresa. Mas ela não tem relação para poder saber o que ela vai ter de custo, quais os compromissos que ela vai ter, se ela vai conseguir honrar. Por isso que está subindo em relação ao nível de endividamento dos bancos, das empresas. Porque elas não estão conseguindo honrar os compromissos. Muitos estão pegando, sem ter um planejamento com que vai investir, acaba chegando os prazos de pagar as parcelas e ela não está tendo dinheiro em caixa para poder fazer o pagamento. Se atrasou um mês já era, né? O negócio E virou uma bola de virou neve. bola de neve. E ainda mais em relação com a Selic pelo quinto ano consecutivo em 15%. Você já pegou, André? Rapaz, ó, Segredo. vamos lá, vamos abrir a caixinha. Se você quer aprender alguma coisa em relação a empréstimos, por cola em mim, viu? Que eu já tive do lado positivo, do lado negativo. Vamos lá. Para mim, sempre compensou, né? Eu sempre fiz investimento com dinheiro de terceiros. Porque assim, quando eu comecei meu negócio com a Caleb, eu era zero grana. Tá ligado? Então assim, se eu fosse continuar com o meu caixa que eu tinha, eu não ia conseguir crescer, né? Ia demorar bastante para crescer. Por quê? A margem de lucro é muito pouca e o custo operacional muito alto. Então sobra muito pouco. Então, para você aumentar a operação, o que é que eu precisaria? Eu precisaria de câmera fria, eu precisava de um caminhão, eu precisava de mais 2 funcionários. Então, assim, olha o valor do investimento. Então, assim, com o meu capital que eu tinha, só dava para mim trabalhar eu só com aquele carro que eu tinha aqui no Tempero Saveiro. Então, eu fui lá e peguei grana de terceiro. Consegui ampliar meu negócio. Foi tudo ok, paguei tudo certinho. Aí agora vem a parte ruim, que quem não pegou e for pegar, aprenda. Eu peguei outro empréstimo. E aí, como eu tava de boa, em vez de eu investir no meu negócio e ampliar mais ainda, eu usei para pessoal. Eu fiz compra. Aí vamos lá. Troquei veículo, pessoal, e comprei imóvel.
né? Imóvel não de moradia, imóvel para lazer, né? E aí foi aí onde veio a dificuldade. Por quê? Começou a chegar concorrente na rota lá, e aí começou a cair um pouco as vendas, então o faturamento baixou mais. Com o aumento da operação, meus custos ficou mais alto, a margem ficou menor. Então, eu não atrasei. Desses anos, eu tenho mais de 12 anos de empreendedor. Eu nunca atrasei para ficar inadimplente, nunca, esses 12 anos, nunca. Nem em nenhuma empresa, nem em banco, em nada. Graças a Deus. E pretendo não acontecer isso. Mas eu passei um bom tempo apertado, entendeu? Não desfiz negócio meu, mas eu passei um bom tempo apertado. Então, assim, se fosse outras pessoas, como eu falo, tem um cara que tem a coragem e tem o cara que não tem, né? Se fosse outro, provavelmente já tinha desistido. Eu não desisti, eu passei um pouco por um aperto. O que eu fiz foi aumentar mais clientes, né? Para poder aumentar um pouco o faturamento, abrir novas rotas, né? Então, assim, eu expandi o negócio e aí o caixa voltou a ficar melhor para poder pagar a parcela do banco. Mas aí já entra em relação do que eu lhe falei, que você pegar um valor em relação com o banco, sem você ter em relação à noção do que vai realmente investir, investir em algo que não vai ter retorno, chega a parcela e os compromissos. E outra, ó, a pegadinha pior que o banco dá é o prazo. Tipo, você vai pegar um empréstimo agora e vai pagar daqui a 6 meses. Como tem aí o Pronamp hoje, né? O cara tem que pegar essa grana e investir, velho. Investir. Pra daqui a 6 meses já tá... Foi o que eu fiz com a loja. Como eu passei esse aperreio lá desse segundo empréstimo que eu tomei, o terceiro eu já acertei. Por quê? 6 meses? Pronto, beleza. Peguei essa grana, aumentei o mix da loja. Tipo, eu só trabalhava com camisa. Aí veio bermuda jeans, bermuda de sarja, bermuda linho, sapato, chinelo, boné, calça. Então, assim, eu ampliei o meu mix, ampliei o ambiente, melhorei o ambiente. Com isso, aumentou as vendas da loja. Com isso, eu pude pagar o parcelo do empréstimo e ainda sobrar o dinheiro para manter minha operação. Então, assim, tem que ter essa preocupação, como o Rodrigo está falando aqui. Você tem que pegar um dinheiro para investir. Por quê? A conta vai chegar. E o banco, ele cobra, tem uma taxa de juro que não é Hoje bem alta, favorável, porque é bem acompanha a alta. Selic, o Pronamp Entendeu? acompanha a Selic. Realmente Sim. a taxa é alta. Mas eu não tenho medo, velho. Se o banco vier pra cá e jogar. Se eu ver que tem negócio pela frente, eu pego mesmo. Eu gosto de arriscar. E até hoje. o cara Mas a corajoso diferença é que ele assim, mudou o pensamento em o relação pensamento da é linha outro. de investimento. Ele sim. entendeu que ele não pode investir em algo pessoal e de lazer e tem que investir na área em relação das empresas para ela poder ter retorno, para daí ele tirar o que ele vai utilizar como lazer. Sim. Não já pegar o capital direto que ele recebeu do banco e fazer investimento para a área de lazer dele. Dica, Que dica. foi onde ele teve essa dificuldade que ele enfrentou. Grave aí, ó. Não pegue empréstimo pra mudar seu É. carro, viu? Não pegue. Dê uma segurada já aí. sabe aí, galera. Deixa a sua empresa É. saudável, né? Se E aí for pegar quando- em empréstimo, que pra- pegue em relação para fazer investimento. Pra crescer, né? Fazer investimento, colocar tipo um aparelho novo na loja, mudar o ambiente e tal, mas algo que você saiba que vai dar um retorno. Sim, Né? com Sempre toma um certeza. empréstimo sabendo que você vai ter um retorno maior do que o que você vai pagar, né? Falar em retorno, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Tem um dizer aí que quem não é visto não é lembrado, né? Nas redes sociais, o que vocês acham? O Instagram tá saturado? Você ainda fazer divulgação em redes sociais? Por exemplo, hoje a gente tá gravando um podcast aqui que, apesar da gente estar batendo um papo massa e tudo, mas isso aqui também pode estar servindo como um meio de divulgação, né? De vocês e tudo. Vocês acham que vale a pena o cara tá inovando como um podcast, como esse, como André que investe muito na identidade visual do Instagram, para que isso dê um retorno financeiro também para o negócio, que tem empreendedores que ainda no século que estamos vivendo, eles ainda têm essa mentalidade, não preciso estar divulgando no Instagram, não preciso de tráfego pago, não preciso estar fazendo um podcast como esse. Para ele acha que o negócio dele ali já tá bom demais do jeito que tá. E qual a opinião de vocês? O pensamento que eu tenho em relação a isso é que muitas pessoas têm um pensamento muito arcaico. Porque as redes sociais é onde você faz as maiores vendas hoje e atinge a maior quantidade de pessoas. Mesmo que elas não fidelizem, que elas não virem cliente sua. Vou dar um exemplo aqui. Hoje eu tenho clientes que têm loja física que eles vendem mais em relação no delivery do que eles vendem em relação no atendimento presencial. Se eles não fizessem em relação das postagens, em relação das promoções que eles fazem, mas tendo uma margem de lucro, sem ser promoções para ter prejuízo, eles não vendiam. E hoje equivale a quase 70% das vendas dele.
Você acha que isso depende muito do negócio, André? Por exemplo, a Caleb é diferente da Luke 88, né? Então, eu acredito assim, não acho, né? Eu acredito que a rede social é muito importante hoje para qualquer empreendedor. Porque vai dessa frase que você falou aí, quem não é visto não é lembrado, entendeu? Então, assim, o Instagram, como eu tava falando até com o Rodrigo mais cedo, ele vai te levar a um público bem maior do que você vai alcançar no boca a boca, entendeu? Então, assim, é uma oportunidade hoje para qualquer empreendedor, seja de qualquer área. Eu uso mais as redes sociais da Look pelo fato da loja de roupa ela ter mais essa intimidade com a rede social. A pessoa compra pelo que vê, né? Isso. E a Caleb é uma ideia que eu tenho, um propósito que eu tenho para esse ano, focar mais no Instagram, mostrar um pouco da loja, da oportunidade para a galera que ainda não conhece, por ela ser um pouco nova, muita gente não conhece ainda, mas eu pretendo usar a rede social para melhorar o negócio. E a questão da rede social, hoje você falou do Instagram, se ela tá defasada. Assim, o Instagram, dá para se ver que ela caiu um pouco, né? Mas quem toma de conta do Instagram é muito inteligente. O que tá tendo uma mudança é o crescimento do TikTok, que é o que a gente tá observando, principalmente para a área de vendas. O TikTok aí vem abraçando muita coisa, vem com ideias novas para a área do e-commerce, então vem com facilidades. Então tem muita gente que estava dentro do Instagram, usava o Instagram para vender, que passa o dia no TikTok hoje fazendo live, né, fazendo apresentação de produto. Então o Instagram perdeu um pouco dessa força por conta da galera do Instagram e Tá migrando. para migrar para o TikTok, entendeu? Então tem essa importância também. Hoje a loja já se preocupa mais, a gente não usava o TikTok, hoje a gente já usa, certo? E esse ano a ideia nossa é aumentar mais a frequência no TikTok, porque a gente tá vendo que tá tendo uma virada de jogo pro e-commerce, pra venda na internet. E também a questão do site, né, André? Hoje, sim, faz minha propaganda aqui. A Luca 88 agora tem seu site próprio, né? Tem o nosso e-commerce lá, que é o www.luca88.com.br. Lá o cliente pode acessar a nossa área lá, fazer a compra através do site e receber no conforto da sua casa. Então você aí, ó, que não tem tempo de vir na loja, né? Você que não tem tempo de vir na loja, aí da sua casa, do seu celular mesmo, você pode abrir o site da Look, fazer seu cadastro, escolher sua peça e receber aí, ó, no conforto da sua casa. Lembrando, enviamos para todo o Brasil, viu? Então não perca tempo, cuida lá, vai www.luca88.com.br e já garante seu pedido, viu? Show de bola, show de bola. Com direito à divulgação do site aí da Luke 88, galera. Pelo amor de Deus, né? Peça aí. Eu tô só olhando aqui pra essa camisa aqui lá no vídeo ali, ó. E vocês devem estar vendo aí que ela dá uma caída no corpo assim, massa, né? Então confira lá. Aqui tem oversize e tem mais o que aqui? Tem Camisa mais long, bermudas, jeans, bermuda, saia. jeans. Rapaz, aqui tem o mix de Variedade, produto aqui de variedade. É muito grande. A gente tá partindo aí pro fim do nosso bate-papo. Já estamos ali com mais de 1 hora de bate-papo. E rapaz, eu tô gostando dessa conversa com vocês aqui, viu, velho? Pensa num papo massa. Por isso que a gente vai gravar outro em abril aí, lá no escritório do Rodrigo, pra gente botar mais papos em dias. Uma das coisas que eu queria saber de vocês, uma pergunta que eu gosto de fazer lá no estúdio, vou perguntar para os dois. Se vocês pudessem voltar atrás, assim, que eu sei que a gente não tem esse poder, e falar algum conselho, assim, falar alguma coisa para o André do passado, o André do tempo que comprava o frango ali no atacadão ali, se você pudesse estar de frente àquele André ali, o que você falaria para ele e o Rodrigo também, quando estava trabalhando lá na garagem, lá no notebookzinho, o que você falaria para aquele Rodrigo lá do início? No meu caso, André, é assim, o que eu falaria pro André do passado, eu ia dar os parabéns a ele, sabe? Porque, assim, da onde eu saí, na situação que eu tava quando eu iniciei a Caleb, eu fiz o que tinha que ser feito, tá ligado? Eu fui pra rua, realmente, eu ia ali como você vê, no atacado, eu pedia ali a gerente, ô, me ajuda aí e tal, faz um precinho pra mim poder vender lá. Então, assim, eu botei a cara a tapa, fui pro mercado, entendeu? Eu arrisquei, fui um cara corajoso, entendeu? Eu enfrentei muitas batalhas, acidente, perdi meu prejuízo. Eu tive um acidente que eu perdi meu principal transporte, que era a Saveiro. Então, assim,
e eu não desisti. Então, o que eu tenho para dizer a ele é parabéns. Parabéns pro André do passado. E parabéns pro André de hoje, que mudou bastante, entendeu? Hoje eu sou um cara mais centrado, um cara mais família, entendeu? Gosto dos meus negócios, me dedico aos meus negócios. Então, assim, eu só tenho a dar ao André do passado os parabéns, né? O que eu tenho a falar é agradecer ao Rodrigo, daquele em relação quando foi em 2014, que acreditou que mesmo tendo outras oportunidades de trabalho, disse à minha mãe que ia continuar com o escritório, que ia continuar lutando, que ia abrir um escritório e que ia ser grande um dia, né? E a gente continua na batalha, continua em relação a desenvolvendo um trabalho legal, tá em relação a atendendo várias pessoas, vários clientes. Hoje a gente está tendo quase 400 clientes em relação a necessidades, vários estados. Tem uma equipe muito boa, que sou muito grato em relação a todas as pessoas que trabalham comigo, me ajuda bastante. E eu acho que minha mãe está muito orgulhosa em relação pela dificuldade e a pessoa que ela viu em relação quando iniciou o escritório naquele dia. Que ela chorou bastante naquela época. Maravilha, maravilha. É forte, viu? Os caras falaram aqui com o olho brilhando aqui, pessoal, para vocês verem que e o empreendedor é isso, né, cara? O cara tem que admirar sua história, né, velho? Se você não admirar sua história, quem vai admirar por você? Porque só a gente sabe o que a gente passa nos bastidores. Falar nisso, galera, fazer uma divulgação. Eu sei que o Limite Cast não tem muito a ver com esse projeto que eu tô desenvolvendo aí, que é o reality show gospel que eu tô fazendo, que a final vai ser lá no João Gilberto, no Centro de Cultura do João Gilberto, dia 8 de março. Teremos uma final imperdível lá, com premiações grandes para o ganhador do nosso reality show. E a gente tá pretendendo lotar o João Gilberto, tá certo? No dia 8 de março, a partir das 1h30 da tarde, ali a gente vai estar lá. Vai ter cantoras convidadas, uma tarde de louvor mesmo, onde você vai ser abençoado. Com certeza você vai voltar para sua casa abençoado. O público lá que estiver presente no João Gilberto vão receber um link de acesso para votar no seu cantor preferido. Aí vão ter a oportunidade de ajudar os jurados a votar no campeão. Nós temos aí jurado como João Neto, que é muito conhecido aqui, que tocava em Tiaguinho, que tocou em João Gomes. Ele é um dos jurados para representar aí o nosso Vale do São Francisco, que tem mais outros jurados também. Tem a ex-cantora da banda Gatinha Manhosa, Sara Reis. E vale muito a pena você ir lá, tá certo? Porque a expectativa é muito grande na hora da votação. E eu faço o convite a todos vocês, tá certo? Então é isso aí. Vocês também, André e Rodrigo, quais são os projetos aí para o ano de 2026? Nós estamos no começo do ano, ainda tem muita coisa para rolar ainda nesse ano. Os projetos que vocês estão planejando aí, não precisa dar muito detalhe, né? Porque parece que o pessoal diz que quando a gente fala muito, aí parece que as coisas dão errado, né? Mas fala por alto aí. Esse ano, em relação ao projeto, eu quero abrir escritório ainda mais em uma cidade. Quer mais um? Mais uma cidade para ser o 5º escritório. E também concluir o escritório 7, que é lá em Mauriti, que a gente está fazendo um espaço maior, que vai ter auditório, sala de reunião. Vão estar todos convidados, você também, para participar do dia da inauguração lá. Onde é? Em Mauriti. No Cariri, no Ceará, Se André me levar, eu vou. Vai, Não, tá mas convidado, vai ficar lá. Vou botar no carro. Vamos ficar lá no sítio lá, ele já conhece o sítio lá. Ainda faz umas gravações nos bastidores aí. Pronto, tá convidado. Inclusive, o investimento que ele tá fazendo lá muito top mesmo, André. Um escritório bem top mesmo lá, com 2 andares lá, estrutura topada mesmo. E o André, quais são as novidades? Esse ano, assim, já tem algumas coisas planejadas, né? Eu tô buscando aí o crescimento da Caleb. E aí eu já tô mexendo os pauzinhos aí, tem algumas coisas que eu não posso antecipar. A Luke também, tem um projeto para a Luke também, para esse ano de expansão. Mas muita coisa no caderno ainda, mas está se encaminhando. Maravilha, maravilha. Tá vendo aí, pessoal? Aquele negócio, né? Tem cara que fala por alto ali, que não pode... lugar pequeno, como o Juazeiro, que é município, o pessoal fala demais, os concorrentes ficam tudo de olho para qual é o próximo passo, para tentar modelar alguma coisa ali. E a gente fica por aqui com esse bate-papo. Vocês querem continuar o bate-papo aí? A gente continua. Meu roteiro acabou aqui, mas a gente vai batendo papo aí até amanhã. Não tem essa não. Se vocês quiserem implementar mais alguma coisa aí para ajudar os empreendedores do outro lado,
Aqui já foram mais de 20 perguntas que eu fiz para eles aqui e os caras estão afiados, estão afiados para responder, responderam muito bem. A gente, deixa eu falar outra coisa aqui, sábado tudo indica que a gente vai gravar um episódio lá na Skyfit, tá certo? Então outro podcast visita na Skyfit, tá vendo aí? A galera viu o episódio que a gente fez na TC Sport, na Frazão Rodas e o pessoal tá gostando. E aí possa ser que a gente grave na academia da Skyfit no sábado. E eu espero aí que vocês gostem dessa área do fitness também, assista, né? Porque tudo que a gente... Você não precisa aprender tudo que a gente fala aqui, mas se você pegar uma dica, só uma... Eu mesmo, quando eu assisto podcast, é assim, eu gosto de assistir muito podcast. Uma dica que eu pegar ali já muda muito na minha vida, tá certo? Porque a pessoa não vai lembrar de tudo, né, André, que fala? Mas se você pegar uma dica, já vale muito a pena. E vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa aí, fica à vontade. Só pra finalizar mesmo, André, como você falou, né? A gente não consegue falar tudo aqui que a gente passou, mas sempre fica uma dica no ar que muita gente pode tirar proveito dela, né? O que eu queria deixar de mensagem aí pra galera que tá começando, foi o que a gente falou aqui. Ter cuidado com a contabilidade que vai escolher. Escolha uma contabilidade que você se sinta seguro, né? Cuidado no que vai investir, tenha preocupação com o caixa da sua empresa, para que lá na frente você não venha ter dificuldades, né? Procure sempre acreditar no seu negócio e não tenha medo de ir para cima, né? Arriscar. Não viva a sua vida com parâmetros das outras pessoas, e sim do jeito que você quer viver. Se você é um cara que gosta de arriscar, não tenha medo, arrisque. Vai acontecer de dar erro, mas vai acontecer de dar erro de qualquer forma, ou você tentando ou não. Então, ambos os casos, tente. Vá lá, faça, e se der errado, você levanta e faz novamente, porque no final tudo dá certo. Fazer primeiro um alerta em relação para as pessoas, que vocês, empresários e pessoas físicas, contribuem, tomem cuidado com as mensagens que estão recebendo, que o CPF vai ser cancelado, que o seu CNPJ foi bloqueado, que tem valor a pagar. Em caso de dúvida, entre em contato com um profissional de sua confiança ou procure em relação a um profissional que você conheça, que a maioria desses casos são golpes. Não responda, não faça depósito, não faça pagamentos. Maravilha, tá vendo aí a dica que o pessoal... eu queria que você, Rodrigo, André falou, deixou a mensagem para os empreendedores, que foi uma frase mais motivacional, assim, né, pra galera não desistir. E aí eu queria que você deixasse também. Certo. Pode ficar à vontade, Rodrigo. Pessoal, encerrando aqui, em agradecimento ao André pela oportunidade de participar aqui hoje, né? Aos Andrés, né? Dizer em relação que as dificuldades em relação vai estar para todos os empreendedores, para todas as pessoas, que a gente vai enfrentar muita dificuldade, vai ser muito desacreditado, vão duvidar bastante da gente, até a própria família, na maioria das vezes é ela quem mais duvida da gente, mais desacredita e vai desestimular vocês. Mas que vocês possam ter fé, perseverança e lutar a cada dia, confiar em Deus em relação que as coisas que você está planejando, que você tem em mente, que você vai conseguir realizar. Graças a Deus, o que eu planejei, o que eu tinha em mente desde 2014, as coisas em relação... Teve uns que saiu do lugar, teve os imprevistos, teve a dificuldade que enfrentou, mas a maioria se realizou. Estou realizado, estou feliz em relação hoje, onde eu estou. E o que eu tenho hoje é só agradecer a todas as pessoas que contribuíram, né? Para mim estar aqui hoje. Maravilha, maravilha. Estamos aqui finalizando o bate-papo com essas duas feras ali, chegando a 1h20, se eu não me engano, não deu para ver aqui. Mas eu tô muito feliz, cara. Aqui é Limite Cast Visita na loja Luke 88. Se você ainda não fez uma visita, eu falo mais uma vez, faça uma visita, visita o site, fique à vontade. Fica aqui, qual a localização aqui, André? Fala aí pro pessoal. Fica na Rua do Riso, né, no bairro Piranga, próximo ao Boteco Seu Zé, depois do Boteco Seu Zé, em Juazeiro, Bahia. E a localização do novo escritório, Rodrigo, vai ser aonde? Aqui em Juazeiro? Eu tenho que pegar. Ele não lembra não, porque... Mas ele fica ali no cartório, em cima do fórum. Em frente ao fórum. O cartório... Você tá ficando um pouco fora da câmera, viu? Tá em frente ao fórum, lá no centro. Pronto. No 3º andar. Eu posso Maravilha. até botar a localização depois para poder você... Qualquer coisa vai lá no nosso Instagram que a gente vai marcar Rodrigo lá e aí vocês Pronto. vê aí, tá certo, pessoal?
Tô muito grato, muito feliz. Bate-papo, massa. A gente tem até plateia aqui nos bastidores. Ó. Os vendedores hoje receberam uma folga, que o pessoal tá sabendo que a loja ia ficar um pouco parada hoje, né? Receberam um Vale Night, estão ali de boa, batendo um papo. E a gente tá aqui, tá certo? Então, finalizando com chave de ouro. Deus abençoe, André Liane, seus Valeu, projetos, seus negócios. Você, Rodrigo, Amém. vocês são fera. E vamos junto aí pra cima, pra daqui a uns 10 anos aí, quando a gente tiver mais coroa, a gente lembrar desse bate-papo aqui e falar pra galera como foi, tá bom? Ficamos por aqui, pessoal. Gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram. E vocês também podem deixar os agradecimentos pra quem vinha assistir. Fique à vontade aí, familiares, amigos. O recado tá dado aí, né, André? Você que vai assistir aí o nosso Limite Cast aí, dá o like lá, né, André? Compartilha, vamos dar essa força aí. Eu mesmo sou um fã do Limite Curte, Cast. compartilha. Eu acompanho muito o André, gosto demais do trabalho que ele faz. Acredito que tem muita coisa boa aí pra vir pra vida dele, pros projetos dele, né? É um cara que é um exemplo também de superação, André. Você é um cara que mostra que é um cara que tá superando os limites, né? Então, assim, deixar também um parabéns pra você. E a Se galera. reinventou, né? Pelo pouco que eu Sim. escutei aqui, ele se reinventou. Se não, o André é Na um vida cara profissional. sensacional. Se parar pra ouvir a história dele, você tem que ser entrevistado, pô. Eu já fui, Já, ó. né? Se vocês não assistiram ainda meu episódio, assista aí. Volte Pois uns episódios atrás aí que vocês vão Olha, chorar. vamos acompanhar, porque a vida do André aí, pelo que eu vi aí, é sensacional, um cara sensacional. E quem vai acompanhar aí, ajuda aí, compartilha, curte aí, comenta e vamos pra cima. Vamos pra cima. Valeu, turma. Valeu. Ficamos por aqui. Valeu, tchau, tchau. E até o próximo episódio. Episódio de número 210 hoje, rapaz. Eita, já fizemos 2 episódios aí, né? 210. Vamos ver se a gente bate os 300 episódios esse ano de 2026. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. E até o próximo episódio.